Chegou a hora de dizer a verdade. Chegou a hora de dizer a verdade. E aí, galera? Nós somos a banda Catedral, claro, vocês conhecem. E a gente está aqui para bater um papo com vocês. Falar sobre uma situação que aconteceu no dia 12. Um texto que foi postado na internet, né? E que tem provocado... Dia 12 de setembro. 12 agora, de né? setembro, exatamente. E a gente vai falar um pouquinho sobre isso, relembrar, né, o que aconteceu realmente, o porquê desse texto e tal, e falar um pouco sobre essa situação toda que aconteceu. Então, assim, tudo começa em 2001. Todo mundo sabe que em 1998, 99, a banda Catedral quis ampliar os horizontes da sua música. Não só quis, ela foi convidada por uma grande gravadora na época, a Warner, entrou na linha de frente, né, de todo o cast da Warner, fez 3 CDs pela Warner, enfim, teve uma passagem muito bacana, muito vitoriosa. Só que em 2001 houve um episódio que ficou marcado e que prejudicou muito a banda. Foi uma entrevista dentro de uma coletiva que a gente fez, uma coletiva em São Paulo, na sede da Warner. Nesse dia de coletiva a gente fez entrevistas para vários órgãos, né? Jornais, revista, rádio. E na última entrevista, foi uma entrevista que a gente fez para um site que nem existe mais, né? Graças a Deus até por isso, um site chamado Usina do Som. E foi uma entrevista muito bacana, como todas as outras, basicamente as mesmas perguntas, as mesmas respostas, entrevista bem tranquila e tal. Só que, para nossa surpresa na época, né, essa entrevista ela foi colocada no ar, foi colocada no site, de uma maneira totalmente maldosa, totalmente deturpada, colocando frases que a gente não disse, deturpando totalmente o que a gente colocou. Enfim, foi feita foi postada uma outra entrevista, e uma coisa que realmente... Entrevista sensacionalista. Sensacionalista, né? E uma coisa que infelizmente nos prejudicou demais, né? Desde aquela época até hoje tem nos prejudicado. São 12 anos, né? Até para situar vocês, isso foi em 2001, né? Isso foi em 2001, na época da divulgação do CD Mais do que Imaginei, na época que a banda Catedral estava começando a bombar no mercado popular com Eu Amo Mais Você, né? Tanto que foi matéria de capa desse site, né? Infelizmente foi deturpada. E o que aconteceu? Vamos lá. A gente até então não entendeu o porquê disso. Isso provocou uma série de situações, né? Todos sabem que isso motivou um certo grupo, né? Todos sabem que vou até falar, MK, né? Um grupo muito forte dentro do meio evangélico, do qual nós fazíamos parte, porque nós saímos da MK para a Warner na época, em 1999, 98, 99, por aí, 99. A Warner pagou a MK R$200 mil, isso é bom, para que todos saibam, R$200 mil para liberar o Catedral. Então nós fazíamos parte da MK, né? Esse grupo, ele pegou essa entrevista, tá? Uma entrevista que nós falamos desde o início, nós não falamos isso, né? Nós não dissemos isso, nós fomos deturpados, isso foi uma maldade, isso é uma mentira, tá? Esse grupo pegou essa entrevista, aí sim esse grupo avalizou essa entrevista, esse grupo divulgou essa entrevista para o Brasil inteiro, mandou essa entrevista para pastores, líderes, rádios, para todas as pessoas dentro do meio, né? Assim, todas as pessoas influentes do meio evangélico. Todo mundo. E aí sim, superdimensionou uma mentira que realmente veio a nos prejudicar, né, Guilherme? De uma maneira muito forte, inimaginável. Sinceramente, vocês não devem nem ter condições de imaginar o que a gente passou durante esse tempo todo, principalmente nos primeiros 4, 5, 6 anos desse episódio. Pois bem, eu acho que aí houve uma explanação rápida desse acontecimento todo, porque o que acontece? Agora, dia 12 de setembro, foi postado um texto, todos sabem, né? Antes de eu colocar isso, vamos falar do processo. Exatamente. Isso Acho que o legal Fala aí, o Guilherme. pessoal saber
Que aí, em virtude disso, né, a gente não tinha feito nada daquilo, a gente tinha assim, sido vítimas de um linchamento, praticamente um linchamento em praça pública, daquilo que a gente não tinha falado. Uma santa inquisição. Uma santa inquisição, então a gente ficou assim, muito chateado com tudo que tinha acontecido e a gente resolveu então, né, já que as pessoas não acreditavam na nossa palavra, já que a gente não tinha voz, em lugar nenhum. Ninguém nos deu essa oportunidade. Ninguém deu a oportunidade da gente chegar e falar, só a rádio, com exceção de uma única rádio. Só a Rádio Melodia, e mesmo assim não foi uma oportunidade, foi um debate. Foi um debate, você também, uma única né, rádio no Rio de Janeiro que não, ela não, assim, apesar de ser muito forte, ela não tinha como concorrer, combater o que estava sendo falado no Brasil e até no exterior a gente soube de notícias que isso tinha chegado. Não, e nesse debate ficou nítido que já tinha sido uma armação. Exato, mas ficou só pro Rio de Janeiro. Interesse também em divulgar isso, né? Então a gente resolveu entrar na justiça, já que não tinha como, a gente foi para a justiça, mesmo achando que nós, né, íamos brigar com pessoas muito influentes, muito poderosas. A gente achou que não fosse, a gente talvez não fosse ter êxito, porque, né, como é que a gente ia fazer? E mesmo assim, né, graças a Deus, a nossa insistência, a gente conseguiu na justiça provar que realmente tudo era uma mentira. E o que o Guilherme está falando, exatamente, o que o Guilherme está falando tem tudo a ver pelo seguinte, porque essa entrevista, ela entrou no home do site e ela era para ficar em destaque durante uma semana ou 2 semanas, uma coisa assim. Ela ficou 2 dias, porque a gente entrou com uma retratação através da Warner para que o site tirasse, porque houve uma maldade muito grande, porque a gente não disse tais afirmações, tais frases, nós não dissemos aquilo. Então, imediatamente o site retirou essa entrevista da sua home, né? Só que o problema é que por si só já era uma prova de que a gente não tinha dito. Todo mundo sabe como é que é jornalista. Se a gente tivesse dito metade do que eles falaram, eles não teriam tirado a entrevista do ar. Até porque eles são marrentos. Exatamente. Então, assim, se eles tiraram logo em seguida, no segundo dia já tiraram a entrevista, é porque eles ficaram com medo. Eles viram que a irresponsabilidade deles poderia trazer muitos problemas para eles. Então, eles tiraram. Só que daí é que veio todo o linchamento. Mas aí é que está o grande detalhe. Essa entrevista foi retirada, e se ninguém, por exemplo, do meio evangélico, tivesse pego aquilo, com essa também maldade, porque não tem outro termo, de pegar uma coisa que não sabe se era verdade ou se era, né, a pessoa, enfim, e acreditar que aquilo era uma verdade absoluta, sem ouvir a gente, depois de ficar 6 anos com esse grupo, sem eles poderem falar uma palavra da gente em termos profissionais, porque nós fomos profissionais exemplares de uma da primeira, que é a principal banda dessa gravadora, né? Um dos principais artistas dessa gravadora. Nunca eles tiveram um ai, um oi, um senão para falar sobre a gente, mas eles preferiram acreditar num jornalista suspeito, pegaram aquela entrevista, avalizaram, assinaram de punho, mandaram para todas as lideranças do Brasil, evangélicas, rádios, produtores de shows, enfim, pastores, né? Essas pessoas todas, e demonizaram a banda Catedral, ou seja, vocês são isso, sem ouvir a gente. Muito bem, nós ganhamos na justiça. A justiça dos homens, nós levamos agora. Acho até que eles não quiseram ouvir, o grupo não quis ouvir, porque já tinha perdido a gente. Como eles já tinham recebido dinheiro da Warner e já tinham descartado a gente, eles aproveitaram uma maneira de descartar realmente, tentar descartar a banda até do mercado. Entendeu? Então acho que foi mais por causa disso que eles resolveram fazer. A gente tem assim muitas possibilidades, inclusive na época se difundiu muito isso, que não seria assim interessante, né, para o segmento gospel, uma banda como era a banda Catedral, a principal banda do mercado, sair e abrir o mercado popular, né, o dito mercado uma coisa popular. Ruim para uma gravadora. Se a gente consegue, outros artistas viriam no nosso vácuo, né? Então eles também aproveitaram a oportunidade para esmagar a gente e fechar as portas. Mas é bom a gente também colocar uma coisa, mesmo assim, mesmo com tudo isso, o Catedral, até para muita gente aí que fica falando bobagem, que o Catedral quebrou a cara no mercado popular, o Catedral não sei o que, foi por causa de dinheiro.
Primeiro que, pô, se a gente quisesse dinheiro, a gente continuava no mercado evangélico naquela época. Se a única banda, né, a principal banda de todo o mercado. Fechava os principais eventos. Exatamente. Então a gente estava numa posição, né, muito confortável. Então, pô, para que a gente ia arriscar toda a nossa carreira se a gente se tivesse, entre aspas, como o primeiro objetivo, aquele principal objetivo, grana. Se a gente tivesse isso, a gente não faria nenhuma coisa ousada como a gente fez. Que também não foi nada demais, porque nós não negamos a nossa fé em nenhum momento, nós não negamos Jesus Cristo em nenhum momento, nós não negamos que nós éramos evangélicos em nenhum momento, nós apenas amplificamos a nossa música, ou seja, nós queríamos democratizar uma coisa que a gente já achava que era democrática. Atingir cada vez mais pessoas. Exatamente, atingir mais pessoas. Dito não por nós, pelo próprio jornalista. Exatamente, né? Então, o que a gente quis fazer, né? O que a gente quis fazer é uma coisa que hoje muitos artistas gospel, né, fazem da mesma maneira ou tentam fazer da mesma maneira e não dão crédito a uma banda que na verdade foi a primeira a levar paulada injustamente, porque teve essa visão mercadológica de levar uma música de qualidade, uma música que fale de paz, do amor de Deus, do amor, né, sincero, para todas as pessoas, dentro de um ambiente bacana, dentro de uma situação bacana, de cara limpa, sem drogas, etc. Muito bem, voltando ao ponto. Isso tudo aconteceu, nós já ganhamos na justiça da MK, todo mundo sabe disso também, gente. Nós não estamos falando mal da MK. Eu não tenho nada contra, pessoalmente, ninguém da MK. Você tem, Guilherme? Não. Você tem também? Aqui ninguém tem mais mágoa no coração, aqui ninguém tem mais rancor. Nós apenas estamos expondo uma coisa que aconteceu. Infelizmente, quando você vai falar de fatos, você tem que falar exatamente tudo o que aconteceu. Então aqui ninguém está querendo agredir, ninguém está querendo fazer mais nada, porque nós já ganhamos. Pronto. Então a gente não está querendo apenas, exatamente, a gente está apenas expondo, explicando, né? Mesmo assim, o que acontece? Muita gente ainda achava, que não, eles ganharam na justiça e tal, mas no fundo eles falaram. No fundo eles disseram. Ficar sempre na cabeça de alguém a dúvida, né? Porque não foi provado que eles falaram, mas de repente eles falaram. Exatamente. E apenas não tem a prova e eles ganharam. Só que existe uma coisa, meus queridos. A verdade, ela é irrefutável. Ela aparece mais cedo ou mais tarde. Não tem jeito. Então, um certo infeliz jornalista, que eu não posso, primeiro que eu não vou nem falar, eu não vou falar o nome dessa pessoa, porque para mim nem jornalista ele é. Então eu não vou dar esse crédito, mas entre aspas, para mim um pseudo-jornalista, né? Entre aspas, então, a palavra jornalista, ele postou um texto. E ficamos sabendo porque os fãs da banda, eles já mandam logo pra gente, né? E eu tava vendo que o negócio estava crescendo, tá crescendo, muitos fãs mandando. Então ele postou um texto agora, que até o nome é Catedral, não sei o que, com juízo, né? O juízo gospel, Catedral, enfim, uma coisa assim. Onde esse cara, ele era editor desse site, editor-chefe, se não me engano, desse site, Usina do Som, e ele simplesmente afirma no texto dele que ele fez algumas situações, criou frases, bolou frases. Frases chamativas. Sensacionalistas, e não é nem entre aspas, é na cara mesmo, ele fala que é como se fosse uma técnica de jornalismo, uma técnica para chamar a atenção da matéria. Não sei o que os outros jornalistas acham dessas técnicas, né? Exatamente. O cara botar uma manchete super agressiva até. Não, de uma coisa que nós não falamos, de uma frase que nunca saiu da nossa boca. Foi citada na entrevista. Exatamente. Que nunca saiu da nossa boca para chamar a atenção da nossa entrevista. Exatamente. Ou seja, que técnica é a técnica da mentira? Mas a técnica da mentira, para ele, deu resultado. A gente ficou sabendo que foi a matéria Nos do 2 site dias que ficou no ar, foi a matéria mais acessada da história do site. E aí, site. você acha que é o site? Você acha que era aquele site? Agora eu vou falar, né? Agora sim, aquela porcaria daquele site. Você acha que aquilo? Não. Na verdade, ela teve esse êxito. Fechou. Exatamente. Exatamente, né? Se tivesse sucesso, estava até hoje. A Catedral está de pé até hoje. Se não fosse... É porque o nome do Catedral. Exploraram o nome do Catedral. Aliás, espera aí, um parênteses. Estou
muito já saturado de certas coisas. Esses comentários, essas situações de catedral, legião, não sei o que, papapá, sabe? Essas situações que esses jornalistas, entre aspas, querem sempre colocar, sempre com uma intenção pejorativa de desmerecer o nosso trabalho, né? Primeiro, nós não temos nada contra a banda Legião Urbana. Nós não temos nada, nunca tivemos, nem conhecemos, nunca tivemos o prazer até, porque ele era um grande artista, no sentido de escrever boas músicas, de fazer, né, coisas bacanas. O Renato Russo, nós nunca tivemos contato nenhum. Eu não sou primo do Renato Russo, pronto, já acaba também o outro boato. Outra lenda urbana. Exatamente. A única vez que eu tive um contato com um dos integrantes da banda foi o Dado, numa festa da EMAI, que é a nossa editora. Fui apresentado a ele, ele me tratou bem. Se ele fala mal da gente por trás, isso não é problema meu. Agora, ele, comigo, eu e ele, conversamos durante uns 5 minutos, ele me tratou muito bem. Ponto. Final. Acabou. Nunca mais tive contato com ninguém. Nós não queremos o lugar de ninguém, nunca tivemos essa intenção. Isso é uma palhaçada. Tem o que tem de artista aí que parece uma voz, parece com a outra, que parece com a outra, ninguém fala nada. Pegaram o Catedral... Cada um tem o seu espaço. Exatamente. Pegaram o Catedral para ficar enchendo o saco. Por quê? Vamos lá, eu tenho a explicação. E eu vou encerrar isso de uma vez por todas, porque eu tenho a explicação. O que acontece é o seguinte, são algumas viúvas da obra do Renato. Existem isso, são jornalistas, alguns, que gostam muito da banda. E aí esse termo ele é usado como viúvas da obra. Por quê? Quando você gosta muito de um artista, inconscientemente até, você não quer que ninguém tenha talento, qualquer tipo de talento, ou qualquer tipo de trabalho que possa chegar perto àquela pessoa que você idealizou e mitificou. Aquela pessoa que você idealizou e mitificou, ela não pode ter adversários, ela não pode ter ninguém que possa chegar perto. Os fãs fanáticos falam assim, não, que é isso? Que não é porcaria, nem ouviu a gente, nunca viu a gente ao vivo. Meu amigo, você acha que é porcaria? Vai ouvir e ver o show da banda Catedral ao vivo e ver o que a gente faz no palco. Aí eu falo pra você, suba nele e tente acompanhar a gente. Pronto, essa é a nossa resposta. Suba nesse palco e tente nos acompanhar. Poucas bandas nesse Brasil vão conseguir fazer isso. E eu tô sendo bacana. Eu tô sendo muito bacana em falar poucas bandas vão conseguir acompanhar a gente. E eu tô falando isso porque eu tô cheio. Eu tô cheio. Eu não devo mais nada a ninguém. Eu não tenho nada a ver com ninguém. Eu tô cheio desse negócio de rock nacional também, que isso aí é uma palhaçada. Entendeu? É panela pra cá, panela pra lá. Nós somos uma banda musical. A gente não quer rótulo. Aliás, esse negócio de rótulo, nós somos contra rótulo. Entendeu? Rótulo, ele é o que acontece? Rótulo, ele deixa você para um segmento específico e mais nada. A nossa música é para todo mundo, vai ser, ela sempre foi, ela é, ela será para todo mundo. Nós sempre fomos, somos e seremos evangélicos. Nós nunca negamos a nossa fé. Nós sempre fomos, nós somos e nós seremos evangélicos. O nosso Senhor Jesus Cristo sempre foi, é e será nosso Senhor. Nós nunca negamos a nossa fé, em lugar algum, nem no programa do Jô, meu querido. Porque esse programa também, vamos lá, vamos acabar com isso. Não existe, esse programa, não existe. Por favor, se você acha que você viu a gente no programa do Jô, procura um psiquiatra, procura um psicólogo dá. Exatamente. Nunca foi. Bem que a gente gostaria de ter ido, né? Alô, chama a gente. Só que a gente nunca foi. Entendeu? E muito menos negamos Jesus. Porque isso a gente nunca fez na nossa vida. Então, por favor, vamos lá o seguinte, ó. Não gosta do Catedral? Você tem todo o direito de não gostar do Catedral. O Catedral não quer unanimidade, o Kim não quer unanimidade, o Guilherme não quer, o Júlio não quer, a gente não quer unanimidade. Você tem todo o direito de falar assim, pô, esses caras são verdadeiros, mas eu não gosto da música deles não. Beleza, você tem todo o direito de ouvir o que você quiser. Você pode ouvir o Thales, né? Tá fazendo sucesso aí, violento. Pô, que legal, Deus abençoe ele. Você pode ouvir vamos falar outro aí, vai lá. Kleber. O Kleber Lucas, uma pessoa bacana, parceiro nosso, amigo. Ouve o Kleber Lucas, entendeu? Ouve o Novo Som. Você pode ouvir tanta gente, o Rosa de Saron. Nós não queremos unanimidade. Agora, a gente quer só uma coisinha, justiça. A gente quer que você seja justo, que você não fale uma mentira contra a gente, que você não propague mentiras contra a gente, porque a mentira, gente, ela atrapalha. E aí a gente volta ao ponto. Essa pessoa, ela colocou, basicamente ela fez uma confissão meia-culpa, que não é meia-culpa, é culpa inteira. Por quê? Porque disso ele deu um material para que alguém pegasse aquilo
e tentasse acabar com a gente. E é bom até que se diga, até o desvio de caráter dessa pessoa, que nós também não fomos os únicos. No próprio texto ele cita que fez a mesma coisa com Cidade Negra e não teve a mesma repercussão que teve, até porque nós éramos uma banda do segmento gospel e teve as acusações, as mentiras que ele falou teve muito mais impacto com a gente, mas o cara já mostra aí o muito bem lembrado, dele. Muito bem lembrado. E outra coisa, não, vamos completar o teu raciocínio. Ele coloca no texto dele que ele fez uma grande maldade, uma perversidade, uma maldade contra a gente. Ele até fala, ele cita que foi uma pilantragem. Ele cita que foi uma coisa pilantra. Gente, pelo amor de Deus, o cara cita que fez uma coisa pilantra contra a gente, uma maldade contra a gente. Desvirtuou totalmente a nossa entrevista, colocou um título do qual da nossa boca nunca saiu aquilo, até porque nós temos nível. Nós, meu querido, nós temos nível. Tu não gosta da minha voz, você não gosta da nossa música, você tem todo o direito. Mas nós temos educação, nós temos família, nós temos nível. Nós nunca diríamos tal coisa de uma instituição tão bacana e tão importante pra gente, porque foi nosso berço, como é a igreja. Nós somos corpo dela. Mas eu acho que esse cara, saindo assim um pouco, ele quis fazer essa entrevista, essa reportagem, até para divulgar o livro dele e tal. Que ninguém vai falar, né, Deus? Deixa pra lá. Não, mas ele quis fazer isso para se divulgar. Eu acho que é tipo pedra clamando. Ele acabou, é a justiça de Deus, ele acabou não, isso eu tenho certeza. Assumindo. Isso é a justiça de Deus. Que a gente mesmo não sabia até hoje. Não, claro. E ele acabou assumindo para todo mundo que ele é o culpado e a gente sempre foi inocente. Nem foi o jornalista. Nem foi o jornalista, foi o editor. Porque foi exatamente, é bom até que se faça justiça. É verdade. Que nós criticamos que a gente ficou com raiva do jornalista. Eu pensei que era o jornalista. raiva do jornalista que foi fazer a entrevista. E não, no texto ele cita que o cara chegou lá e falou, a entrevista foi assim. São artistas normais. Artistas normais. Querem alcançar mais pessoas que os outros artistas. Deus o jornalista deu todo o panorama que a entrevista foi tranquila. Ele assumiu a responsabilidade por fazer isso com a gente, fazer essa covardia, porque foi uma covardia, a gente não teve direito de resposta, a gente foi mais uma vez... Não, e na maior cara de pau, o cara faz um texto, na maior cara de pau, colocando isso como se fosse uma coisa normal, cara. Exatamente, como se ele não tivesse prejudicado a gente durante todos esses anos. Agora vai para esse cara. Você acha que o que você fez, e para vocês todos que estão vendo a gente, vocês acham que o que esse cara fez, quando ele deturpa toda uma entrevista, uma carreira vitoriosa até então, até hoje, graças a Deus, mas só que, aí vem um detalhe que é muito importante, a gente não pode ser hipócrita, que aqui ninguém é. Em 2001 a gente estava no auge, estourando a música Eu Amo Mais Você. A música Eu Amo Mais Você era primeiro lugar em todas as rádios de pop rock no Brasil. Esse cara, quando ele solta essa entrevista, o Catedral até então estava sendo muito bem aceito, tanto no mercado popular, e os fãs evangélicos da banda sabiam do propósito da banda, estavam dando toda a sustentação para a banda, todo o alicerce para a gente decolar no nosso sonho, na nossa ideologia, naquilo que a gente queria. Que é essa, agora todo mundo fala crossover, algumas bandas aí, porque a gente estava no movimento crossover, a gente já fazia isso, tentou fazer isso há 14 anos atrás e fez, com êxito. Não teve a sustentação até por causa disso. O que acontece? Quando acontece um episódio desse, a gente perde grande parte dessa sustentação. A gente perde grande parte da credibilidade dos fãs. É verdade. As pessoas se assustaram, porque foi um troço muito forte, né? Não, Foi um troço chocante. Para os fãs que a gente Pra tinha, gente também, porque a gente não falou. Em relação a quem estava chegando, a quem a gente estava acontecendo. Porque imagina você, o cara que está conhecendo você agora, toma ciência de uma situação dessa, o cara fala assim, pô, esses caras estão o quê? Cuspindo no prato que eles comeram? Esses caras não têm caráter, esses caras não têm moral para falar nada. Então o cara já cria uma certa antipatia em relação a você. Prejudicou em relação aos fãs antigos e àqueles novos que a gente estava conquistando. E aí, meu querido, o que acontece é o seguinte, você que está ouvindo a gente, vocês que estão ouvindo, né? Você acha que a nossa vida não mudou? De uma hora para outra, quando esse grupo, que é a MK, toma as atitudes que ela tomou, sem nos dar nenhuma possibilidade, primeiro, de dar a nossa versão, a nossa resposta, a nossa defesa, com toda a influência que a MK tinha e tem, porque a MK dá a César o que é de César. Eu sou justo. Até hoje em dia, eu acho que a MK ainda é a maior gravadora. Eu acho que ainda é a maior gravadora evangélica.
desse país. Fez mais pela música. E nós passamos lá 6 anos, que, pô, tenho certeza que eles sabem disso, porque não pode, a pessoa não pode não ter consciência de dar valor também, meu Deus do céu. A gente, foram 6 anos de muita coisa produtiva, de muito sucesso, Então, quer dizer, você imagina quando isso foi pro Brasil inteiro, o que a gente passou? Você imagina os e-mails que eu recebia, pessoas brincando até com a minha filha na época. As pessoas são muito cruéis. O ser humano, ele é muito cruel. Quando ele não quer saber se você falou ou se você não falou. Ele te julga antes de você se defender. Né? Ele te julga. Você já imaginou o que a gente perdeu de show? O que a gente perdeu de discos vendidos? Por exemplo, na época da Warner, cumprimos o nosso contrato com a Warner, ficamos lá 3 anos e pouco na Warner. Nós vendemos mais de 300 mil CDs na Warner, que até é uma marca muito bacana. Mas você já imaginou quanto a gente ia vender? Você pode multiplicar por 3, no mínimo. Então, assim, como a nossa banda foi prejudicada profissionalmente, primeiro ponto. Como a nossa banda e como nós fomos prejudicados moralmente, segundo ponto. As pessoas começaram a falar da gente de uma maneira como se nós fôssemos demônios. Infelizmente, porque como um grupo poderoso e que todo mundo respeita dentro do mercado, tem credibilidade. Quando eles assinam embaixo de uma mentira, que foi uma mentira, e hoje está provado que é uma mentira, o que acontece? As pessoas não querem, nem fazem uma pesquisa, nem vêm perguntar pra gente se aquilo era verdade ou não. Simplesmente levantavam e metiam o pau. Então, peraí, aí eram pastores, lideranças, levantando para falar mal da gente. E hoje em dia, a gente já viu isso está acontecendo. Tem gente que mesmo com todas as provas que estão aparecendo hoje, ainda fala assim, ah não, mas eles estavam querendo levantar, acender uma velinha aqui para Deus e uma vela para o diabo. Meu Deus, é porque eles bateram na gente. Então assim, quando o cara bate, ele não quer estar errado. Então se ele bateu em mim, se ele falou mal de mim, por causa de uma inverdade, que ele achou que era uma verdade, mas hoje está sendo provado que não foi, ele não quer estar errado, ele não quer dar o braço a torcer, ele não quer pedir desculpa. Até porque, de repente, ele tem uma posição dentro do mercado, ou ele é um líder, ou ele é alguma coisa, né? Ele acha, de repente, que isso é importante. Mas é bom tu falar isso, tudo que eu vou pegar esse gancho. Porque agora é o seguinte, até porque a gente está num bate-papo aqui, até seria o papo catedrático que eu queria fazer, mas eles não quiseram, viu? Eles não quiseram, e aí... Seria mais ou menos isso que estava na minha mente, a gente conversar sobre bastante coisas, mas a gente está conversando sobre esse fato, porque foi um fato muito importante que aconteceu. A gente está inaugurando Então o que acontece? Isso tudo prejudicou muito a gente. Você imagina quantos shows nós perdemos, quantos CDs deixamos de vender, quantos CDs nossos foram retirados, nunca mais fabricados. A nossa já, obra, de uma certa forma, assim, né, de uma forma até bem assim, humilde, falando a respeito disso, essas pessoas, elas foram usadas de uma forma, porque hoje a música gospel, ela poderia estar num outro patamar. Se lá atrás a gente tivesse conseguido tudo que a gente... E que já estava conseguindo. Que poderia conseguir, porque as portas estavam se abrindo. Então hoje, passados esses 10 anos, a situação poderia estar muito melhor. Então, assim, de uma certa forma, houve um retrocesso, né? Uma série de situações. E dá 2 passos para trás para depois começar a caminhar de novo. Nós somos evangélicos, nós nunca negamos a nossa fé. Deus é Pai, Deus é justo. E Deus está fazendo com que tudo aconteça agora e a nossa dignidade, ela está mais em alta do que tudo que você possa imaginar. Por quê? Porque nós ganhamos o processo e agora até uma pessoa, sei lá o que, eu não vou falar, não vou dar adjetivos, porque o cara que faz isso contra alguém e prejudica toda uma carreira, enfim, não tem como adjetivar uma pessoa assim. Eu fiquei, quando eu li aquilo, eu fiquei tão revoltado, sabe? Porque eu vi tanta coisa durante esses 12 anos. Me ligou. Me ligou, eu falei pra você, foi Deus. É verdade. Foi Deus. É verdade. E eu ouvi tanta coisa e eu falei, meu Deus do céu, como é que pode a gente não falar, né, nada daquilo e aquilo virar uma verdade e aquilo prejudicar a nossa vida como prejudicou? Mudou o nosso nível de vida, meu. Porque aqui ninguém tem como principal situação a questão financeira. E nós somos muito sinceros e transparentes. Então, mudou o nosso nível de vida. Mudou. Tiraram muita coisa da gente por causa de uma mentira. De várias mentiras. De várias, mas essa aí pra mim essa foi a principal mentira. Então eu só quero completar a minha fala no seguinte ponto: eu sou evangélico, o Guilherme é evangélico, o Júlio é evangélico, e os 2 grandes mandamentos de Jesus para todos nós, para as pessoas que seguem realmente o evangelho genuíno, não essas coisas que acontecem aí
ultimamente, principalmente questão de grana, né? Colocando Deus como se fosse um banco, ou como se fosse uma imobiliária, enfim, né? Essa tal prosperidade aí fajuta que nós somos totalmente contra, porque nós somos muito mais da teologia da libertação do que dessa da prosperidade. Mas enfim, nós acreditamos o seguinte: é amar a Deus acima de todas as coisas e amar ao teu próximo como a ti mesmo. Esses são os dois grandes mandamentos de Jesus. Então agora eu aponto o dedo para você. Primeiro para MK, para vocês. Nós não temos nada contra vocês. Só que vocês fizeram isso tudo contra a gente. Vocês já perderam na justiça. Vocês vão ter que pagar a gente. O juiz já decretou, já saiu o veredito, né? Segundo o próprio nosso advogado, não cabe mais recurso, é só questão de tempo, vocês sabem muito bem sobre isso, a gente não está falando nada demais, a gente está falando somente fato. Só que eu queria que vocês tivessem a dignidade de se retratarem. Vocês têm que pedir perdão a gente. Vocês têm que pedir desculpa à banda catedral. Isso é cristianismo. Isso é cristianismo. Eu não espero mais nada de vocês a não ser isso. Agora, em termos pessoais, tá? Vamos esquecer processo. O processo a gente já ganhou. Em termos pessoais, vocês têm que pedir perdão. Falo para todos vocês da diretoria. Toda a liderança. Toda a liderança da MK. Vocês divulgaram essa mentira. Vocês não quiseram acreditar na gente. Eu falei tanto. Eu falei que ninguém falou nada daquilo. Vocês quiseram acreditar num cara que não existia. Ninguém conhecia. Ninguém conhecia. A gente até pensava que era jornalista. E no fundo era o editor. E o mal que vocês fizeram, vocês não têm ideia do mal que vocês fizeram pra gente. Se a gente está aqui sentado, mas de pé em termos de carreira, hoje na Sony, tivemos 7 anos maravilhosos na Line, hoje na Sony Music, né? Com o Maurício. Se a gente tá, é porque Deus quer. Deus sempre quis. Deus nos segurou. Deus nos deu forças. E a gente está aqui. Então vocês têm que pedir desculpa. E eu acho até, Kim, que esse pedido de desculpa, ele vai fazer muito mais bem a vocês do que pra sem gente. Dúvida, porque sem dúvida. A gente teve agora nessa carta a comprovação de que a gente não falou nada. Então a gente está de alma lavada, já tinha ganhado o processo. E ganhamos na justiça dos homens. Agora, da justiça de Deus, vocês ainda podem Mas se vamos estender isso. Vamos estender isso. Isso. Porque não é só MK. Exatamente. Tem pastores, grandes líderes, que aproveitaram que a MK estava avalizando uma mentira e caíram de pau na gente. Cantores. Cantoras. Do mesmo jeito que a Bandas. gente está fazendo um videozinho, se você não tem Exatamente. contato com a gente, você pode fazer um videozinho que a gente vai ver e vai ter acesso ao seu pedido de desculpas. Porque isso é o cristianismo. Se a gente tivesse feito alguma coisa errada, a gente estaria aqui pedindo perdão, pedindo desculpa. Faça o mesmo. E eu vou estender mais. Cantores, cantoras, líderes, produtores de show, pastores, público. Já falei, você tem todo o direito de você não gostar da nossa música, falar mal da gente e propagar uma mentira, você está fazendo uma coisa errada do mesmo jeito, então você tem que pedir desculpa. Então, eu vou falar uma coisa de todo o nosso coração, eu tenho certeza que é do meu coração, do coração do Júlio e do coração do Guilherme. Todos vocês serão desculpados. Só que pra gente desculpar, vocês têm que pedir perdão. Não é isso, Guilherme? Claro, você tem que pedir desculpa. Porque aqui, ninguém está querendo... Sabe? Vocês estão vendo? Tá vendo? Não. É porque isso doeu muito, gente. Vocês não têm O ideia. Guilherme falou, isso vai fazer mais bem a você. Vocês não têm ideia do tormento. Foram 12 anos de um grande deserto. Porque mal ou bem pairava no ar uma situação. E nós nunca dissemos nada daquilo. Como também nós nunca fomos no jogo. Como eu não sou primo do Renato Russo. Enfim. Não sei porque que cismam tanto com a banda Catedral. Na verdade, é o que eu falo para em várias entrevistas e para muita gente, o Catedral é um mistério de Deus. A banda Catedral é um mistério de Deus. Enquanto Ele, que é soberano, soberano total em nossas vidas, enquanto Ele quiser, a banda Catedral vai seguir em frente. Porque homem nenhum pode fazer a banda Catedral parar. Somente Deus. Tentaram nos destruir de várias formas, mas não conseguiram. Então, o que eu vou esperar agora de vocês é, poxa, Kim, poxa, Guilherme, poxa, Júlio, poxa, Catedral, olha, eu errei, eu divulguei isso, eu falei mal de vocês sobre isso, e poxa, do fundo do meu coração, me sinto até assim mal, mas poxa, eu queria que vocês me desculpassem. Você já está desculpado se você fizer isso. Com certeza. Tá? Porque eu acho que isso aí é dignidade, isso é cristianismo. E quem não pede perdão não é cristão. Quem não pede perdão não é cristão. Para terminar, agora vem um outro papinho que está surgindo por aí, tipo assim, Catedral, sempre assim, né? Quebrou a cara aí, não sei o que, está voltando para o evangelho. Nós não podemos voltar para um lugar do qual nós nunca saímos.
Nós nunca deixamos a nossa fé, nós nunca deixamos o nosso Deus, nós nunca deixamos o nosso público. Nós simplesmente rotulamos o nosso trabalho, decretamos que nossa música era para todo mundo e ela continua sendo. Alguém mudou aí o nosso pensamento? Não. Alguém mudou? O nosso pensamento é o mesmo. Ele é o mesmo, meu querido. E outra coisa, quando eu saí da Warner, eu fui para a Line Record. A Line Record, pelo que eu sei, Guilherme, é uma gravadora evangélica, não é não? Totalmente. Ou seja, eu fiquei 7 anos na Line Records, no Catedral e o Kim. Eu não voltei, porque eu estou na Sony, eu nunca saí. Como é que eu voltei? Como é que a gente voltou se a gente nunca saiu? Então que isso fique bem claro. Chega, gente, pelo amor de Deus. É isso que eu estou pedindo para vocês. Chega de papo furado com o nosso nome. Volta a falar. Nós não queremos ser unanimidade para ninguém. A gente briga tanto contra preconceito, contra tudo. Então, assim, a gente não tem preconceito com música. Então, a gente ampliou o nosso mercado, a gente fez música para todo mundo. Só a ideia da gente sempre foi essa. E aí, hoje, as pessoas... vocês estão concorrendo ao troféu Promessas. Poxa, vocês estão concorrendo a um prêmio gospel. Por que esse preconceito? Qual o porquê disso? Se nós somos cristãos, se nós somos presbiterianos, a gente não pode concorrer por quê? Eu não tenho preconceito com nada. Se a gente foi lembrado para concorrer ao troféu Promessa, eu fico muito feliz. Do mesmo jeito que a gente ficou feliz quando foi concorreu ao prêmio Multishow, ao VMB. Como a gente concorreu ao VMB. Não, isso ao troféu talento. Meu Deus, o preconceito vem do público às vezes. Gente, pra que isso? Se a gente está sendo lembrado, é pra ficar feliz, não pra... toda hora querem rotular o nosso trabalho. Meu Gente, Deus. não adianta, não tentem rotular o nosso trabalho. A Banda Catedral é uma banda musical. É uma banda musical. Nós somos evangélicos, 100% cristãos. Eu não gosto de julgar ninguém, não, mas mais do que muita gente que fica de terno e gravata, falando. Então nós temos temor a Deus, nós somos presbiterianos, nós somos evangélicos, entendeu? E até por esse temor também, até agora, até aproveitar para agradecer até a Deus mesmo de ter dado a oportunidade, porque eu nunca tinha visto isso, gente. O cara, ele confessou o crime dele. É a pedra. Né? É crime, cara. É Ele crime. confessou o crime dele sem que a gente não tivesse nem tido contato com ele. Verdade. A gente só teve contato com ele uma única vez, quando ele foi fazer uma segunda entrevista, depois de todo o estrago que ele tinha feito, e ele ainda reconheceu que a gente teve um fair play de tratar ele com educação e dignidade, coisa que ele não teve com a gente. Ainda elogiou Então, a gente. assim, agradecer Foi a Deus. Deus mesmo. Foi Deus. ter colocado essa carta, é que agora a gente, ganhando na justiça já o processo que a gente tinha, agora a gente possa, de cara limpa, de alma lavada, ficar tranquilo com relação a qualquer coisa que possa ser dita em relação a isso. É isso aí, galera. Já falamos tudo. Eu acho que não é nada mais a ser Já foi. acrescentado. E quem sabe aí vira, de repente, até o papo catedrático, se eles quiserem. Porque eles são fogo, entendeu? Eles falam e tal, mas depois quando eu falo assim, vamos gravar, Cineasta, o Júlia já é cineasta. Eu gosto de fazer só as historinhas deles. Mas valeu, galera, e que Deus abençoe vocês. E nós só queremos justiça, mais nada, entendeu? Nós não queremos ser melhor que ninguém, nós temos o nosso trabalho, volto a falar, não queremos ser unanimidade, isso eu quero frisar, falei 10 vezes já, não pretendemos, sempre tivemos uma preocupação com a qualidade, não com a quantidade, sempre tivemos essa preocupação, continuaremos a ter essa preocupação com a qualidade do nosso trabalho, com o conteúdo do nosso trabalho. Então, o que a gente quer é apenas paz, o que a gente quer é apenas que cada um seja muito feliz, né? E que haja justiça com a gente. E como está tendo, porque Deus é Pai, as coisas estão bem transparentes, só não vê quem é cego, entendeu? E aí o cego também. Inclusive ao repórter, né? É. Ao repórter que foi a gente também, aquilo que a gente falou com relação aos fãs, com relação às lideranças, a MK serve para o repórter também. De uma certa forma, eu acho que um texto desse ele já é autoexplicativo. já é autoexplicativo e já é tipo um pedido de desculpa, mesmo não tendo a humildade de colocar aquilo muito, né? De forma a se desculpar realmente. Exatamente. Na rua, ele nem sabe que foi usado. Ele não, exatamente, isso aí. Ele nem sabe que ele foi usado. É verdade. Mas eu também não... Volto a falar uma coisa que acho que é legal pra gente encerrar. No nosso coração não há lugar mais pra mágoa, não há lugar mais pra nada disso, até porque isso não faz bem pra ninguém. Agora, com certeza, isso tudo causou muito estrago nos nossos corações por um bom tempo, até chateações mesmo com tudo que aconteceu,
Mas o que eu quero também dizer para todos é que a gente está tranquilo e muito feliz de ver que, graças a Deus, a verdade, ela tarda, mas não falha. É isso aí. Tá? É isso aí. Valeu. Valeu, Um abraço galera. a todos. Até a próxima. Nós ruas da cidade, chegou a hora de dizer a verdade. Eu não entendo como posso te amar tanto. Eu não entendo às vezes teu lindo sorriso. Tem tanta coisa ruim acontecendo. Eu não entendo como é que a gente se porta. Eu não entendo o que aquele cara diz. Não entendo tanto preconceito no país. Eu não entendo tanta impunidade e a bondade sempre estereotipada. Eu não entendo tanto esforço para não lutar.